Bom, pessoal, Wesley novamente, né? Biologia. Hoje, com a aula sobre fungos, quarta semana do PET 3. A gente finalizando o PET 3 agora. O nosso assunto da quarta semana é fungos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os fungos e depois interpretação das atividades aí. Então, acompanha comigo na tela aí. Primeira coisa, fungos. Principal importância dos fungos. Na natureza, eles são importantes na decomposição da matéria, né, orgânica. Também são importantes na produção dos alimentos. Muitos alimentos aí, fermentação, né, é feita por fungos. Tanto fermentação na produção de bebidas alcoólicas, de alimentos, cogumelos, né, produção aí de temperos, decomposição, né, já falei. Também são importantes porque são causadores de vários tipos de doenças, né? Quando relacionado aos animais, são chamados de micoses. Os fungos são importantes porque fazem associação com algas também, formando os líquens, né? Que é a associação de fungos e algas. Enfim, são muitos fatores aí que justificam a importância e conhecimento dos fungos. Bom, vamos lá então. Aqui nós temos no texto a classificação dos fungos. Olha, eles são eucariontes, né? Possuem núcleo em sua célula. São unicelulares ou multicelulares. Possuem parede celular. Não tem clorofila, né? Como as plantas não têm. Podem ser parasitas quando causam doenças. Não produzem seu próprio alimento. São encontrados em decomposição de cadáveres, né? São saprofágicos, decompõem a matéria orgânica, animais, corpos em decomposição. Vamos ver o que mais aqui. Os fungos, eles têm uma estrutura, eles formam uma estrutura, né? Onde são chamadas de hifas, que é a união das células, formando um falso tecido, conjunto das hifas, chamado de micélio. E os fungos, eles têm um tipo de digestão interessante, que é extracorpórea. Então, por exemplo, se um fungo cai, por exemplo, num objeto, vamos pegar aqui ó, a capa de um telefone, né? Vamos supor que o fungo caiu nessa estrutura aqui. Essa estrutura, o fungo ele não come essa estrutura. O que ele faz? Ele libera enzimas digestivas, tipo o que nós temos na saliva, por exemplo, libera aqui, essas enzimas vão destruindo essa estrutura da capa. Depois o fungo absorve isso, porque ele não tem boca para mastigar, não tem dentes, mas ele tem enzimas que faz uma função semelhante à nossa saliva. Quando a gente coloca, né, algum alimento na boca, e isso vai desmanchando o alimento. Assim o fungo também faz, beleza? Então vamos analisar aqui na imagem, olha só, como que é a estrutura do corpo de um fungo. Aqui nós temos como exemplo na imagem um cogumelo. E aí a gente pode observar o seguinte, que o corpo do fungo, de muitos fungos, é dividido em duas partes principais. Nós temos aqui o chamado corpo vegetativo, no caso do cogumelo, que fica embaixo do solo, a gente não vê na maioria das vezes, e o corpo de frutificação, que é o que fica acima do solo. Neste corpo, por exemplo, se a gente pegar um cogumelo e arrancar, cortar ele do solo, nós vamos eliminar o corpo de frutificação. Mas o corpo vegetativo, digamos assim, a raiz do fungo, ainda permanece aqui ó, no solo, beleza? Então, quando um cogumelo chega a surgir na superfície, é porque já tem toda uma estrutura de células formadas no solo. Tá? Aqui a gente pode observar ó, o que é a hifa que nós falamos, né? A hifa é esse conjunto de células, e se a gente juntar várias hifas, nós vamos formar o chamado micélio, que é a estrutura que se assemelha a um tecido do fungo, beleza? Aqui a forma de reprodução dos fungos, pode ser sexuada, tem células masculinas e femininas, e assexuada, que é por meio de esporos, ó. Aqui são as várias classificações dos fungos. E vamos para fazer a interpretação da nossa atividade, então, aqui.
Questão de número 1. Qual dos seguintes termos jamais pode ser usado com referência a um fungo? Simbionte sim, porque ele, troca benefícios aí com as algas. Consumidor sim, porque ele consome a matéria orgânica. Decompositor, ele ajuda na quebra de moléculas. Parasita, ele pode ser parasita quando ele se associa a animais, causam doenças, inclusive no ser humano. Ele não pode ser e não é produtor. Produtor são plantas, algas, Nós falamos sobre isso em outras aulas. Então a resposta para essa questão, letra E. Número 2. Fazendo um corte do talo de um líquen e observando sob o microscópio, consegue-se reconhecer pequenas formações verdes arredondadas, que são o que, pessoal? Algas, tá? Nos itens a seguir, essas formações são interpretadas como letra A, esporos de alga que o fungo não conseguiu digerir. Não, o fungo não digere a alga. Algas componentes normais do líquen. Então, a alga ela é componente do líquen, que é uma associação de fungos e algas. Beleza? Então, resposta número 2, letra D. Questão de número 3. Questão de número 3. Os fungos apresentam importância variada em muitos aspectos. São atividade dos fungos, exceto, então, tudo está correto, com exceção de uma, Vamos marcar que está errada. Os fungos, provocar doenças em plantas e animais, tá certo. Causar difteria no homem, nós estudamos e vimos que a difteria é uma doença causada por bactérias. Então essa é a resposta número 3, resposta letra B. Questão de número 4. Um dos armários do laboratório da escola apareceu com pontos e fios brancos em suas portas. Do lado interno. Um dos alunos identificou os pontos e fios brancos como sendo um tipo de mofo. Para eliminá-lo, passou um pano embebecido em álcool na porta até limpá-la totalmente. Na semana seguinte, para sua surpresa do aluno, os pontos e fios reapareceram. A partir de seus conhecimentos a respeito da estrutura biológica dos fungos, explique por que o mofo reapareceu. Olha, o aluno retirou apenas o corpo de frutificação, deixando o corpo vegetativo. Ok? Para a gente entender isso, vamos só voltar onde eu fiz uma explicação aqui. Ó. Vamos lá ver a imagem do cogumelo para a gente entender. Ó. Claro que o que estava no armário é um mofo, não é um cogumelo, mas a estrutura é um pouco parecida. Então o que o aluno fez? Quando ele passou o pano com álcool, ele retirou o corpo de frutificação, é o que estava visível. Mas entre as frestas e partes do armário, havia o corpo vegetativo. Ele não tirou o corpo vegetativo. Então, dias depois, o que aconteceu? Ele cresceu e formou o corpo de frutificação novamente. Beleza? Vamos lá. Questão de número 5 agora, O molho de soja mofado vem sendo usado na China há mais de 2.500 anos, no combate a infecções de pele. Durante a Segunda Guerra Mundial, prisioneiros russos das prisões alemãs que aceitavam comer pão mofado sofriam menos infecções de pele que os demais prisioneiros, os quais recusavam esse alimento. O que é o mofo? Então, vamos lá. O que é o mofo? São seres filamentosos, ou seja, fungos. Por que esses alimentos mofados podem combater infecções? Porque produzem antibióticos. Mas, pessoal, olha, muito cuidado com essa informação, porque
nem todo mofo produz antibiótico. Então, né, a gente não pode sair por aí comendo alimentos mofados, como até mesmo pão, porque de repente aquele mofo que está ali, aquela espécie de mofo, não produz antibiótico. Pelo contrário, às vezes ele pode produzir substâncias que vão nos causar mal, causar doença e intoxicação, beleza? Então, no caso ali, que foi citado, comer o pão mofado, mesmo sem estudar, sem conhecimento naquela época, foi, entre aspas, um pouco de sorte, né? Porque poderia ser outra espécie que não fosse antibiótico e poderia até matar as pessoas, beleza? Então vamos lá, questão de número 6. A produção de vinho é um dos exemplos mais antigos da biotecnologia. O livro Gênesis já nos fala da embriaguez de Noé. Embora vários fatores devam ser levados em conta na produção de um bom vinho, como a cor, o aroma, o sabor, etc., o processo depende essencialmente da degradação do suco das uvas por leveduras anaeróbicas facultativas, presentes na casca do fruto. Na fermentação, o nome dado para esse processo, o açúcar da uva é degradado a álcool etílico, etanol. Explique por que se evita na produção de vinho o contato do suco de uva com o ar. Veja bem, aqui eu vou falar para vocês, não vou escrever aqui não, mas veja bem. Esse contato ele deve ser evitado porque se o suco, se você comprar um suco aí de uva e deixar ele aberto em contato com o ar, o que vai acontecer? As bactérias, em presença do oxigênio, vão começar a decompor vão começar a decompor as moléculas do suco de uva e vão produzir substâncias tóxicas ou substâncias que vão tornar aquele suco de uva azedo, inviável, ruim para o consumo. Entenderam? Então, em presença do oxigênio, a bactéria vai decompor as moléculas do suco, produzindo outras substâncias que são ruins, substâncias impróprias para o consumo. Se ela permanecer na ausência de oxigênio, ao quebrar as moléculas do suco de uva, vão produzir substâncias que vão tornar a bebida com sabor agradável, beleza? Então é por isso que deve evitar o contato aí com o ar, com o oxigênio, tá? Questão de número 7. Questão de número 7, a gente tem aqui um esqueminha, vamos direto para a questão aqui, para a pergunta, né? Para o vídeo não ficar também muito longo. Vamos lá. Entre as características que identificam os fungos com os animais estão: o que faz com que os fungos se aproximem mais dos animais? A nutrição autotrófica? Não. Autotrófica é planta e alga, né? Autotrófica não. A nutrição heterotrófica, ausência de clorofila e o glicogênio como reserva dos animais. Então a resposta aqui, letra C. Realize uma pesquisa, registre em seu caderno quais produtos são fabricados a partir de fungos. Aí você vai registrar para completar aqui a sua questão, né? Mas veja bem, olha, vinagre, pão, alguns tipos de bolo, que mais? Conservas e vários outros tipos de alimento. Aí você pesquisa pelo menos 2 e coloca, né, para completar a questão aí, beleza? Bom, pessoal, então concluímos aí o módulo 3, estudo das bactérias e fungos, e com isso então fechamos o módulo 3, beleza? Agora vamos aguardar aí, né, o próximo módulo, que é o módulo 4. Até mais, pessoal, fiquem com Deus aí.